Imagine que você acorda em uma manhã de terça-feira comum. O despertador toca, e aquele peso nos olhos parece maior do que o normal. Você se senta na beirada da cama e sente um leve desconforto, uma pressão sutil logo abaixo das costelas, no lado direito do abdômen. Não chega a ser uma dor aguda, é mais como se algo estivesse ocupado demais ali dentro, roubando sua energia vital antes mesmo do primeiro gole de café. Talvez você culpe o cansaço do trabalho, a noite mal dormida ou o jantar pesado de ontem, mas a verdade é que, para muitos de nós, existe um passageiro silencioso e invisível que está moldando nossa saúde, nosso humor e até a aparência da nossa pele no espelho: o fígado gorduroso. Agora, pense naquele copo de cerveja gelada no final de semana, naquela taça de vinho para relaxar após um dia estressante, ou naquele drink colorido em uma celebração. Socialmente, o álcool é o lubrificante das nossas interações, o prêmio pelo esforço diário. Mas, enquanto você sente o frescor da bebida na garganta e aquele relaxamento imediato que parece desanuviar a mente, dentro do seu corpo está acontecendo uma operação de emergência. O cheiro do álcool, que para muitos remete a bons momentos, para o seu fígado é o sinal de que todo o resto precisa parar. Ele é o laboratório central do seu organismo, responsável por filtrar toxinas, processar nutrientes e regular o açúcar no sangue. Mas, no momento em que a primeira dose entra na corrente sanguínea, ele precisa abandonar todas as suas funções nobres para focar em uma única missão: neutralizar o invasor. O grande problema é que esse processo tem um custo alto. Muitas vezes acreditamos que o fígado gorduroso é um problema exclusivo de quem consome álcool em excesso todos os dias, mas a ciência e os consultórios médicos mostram uma realidade diferente e bem mais silenciosa. A gordura acumulada, tecnicamente chamada de esteatose, pode se infiltrar no tecido hepático de forma tão gradual que você nem percebe que seu metabolismo está ficando cada vez mais lento e sobrecarregado. É como uma esponja que, em vez de absorver água, começa a ser preenchida por óleo denso, perdendo sua capacidade de funcionar. Aqui entra a provocação que pode mudar o rumo da sua saúde nas próximas semanas. O que aconteceria se, por apenas 30 dias, você decidisse fechar as portas para o álcool? Não estamos falando de uma promessa eterna, mas de um experimento de consciência. Imagine interromper esse ciclo de inflamação constante e dar ao seu órgão mais resiliente a chance de finalmente respirar. Existe um teste simples de percepção que você pode fazer agora mesmo. Tente se lembrar da última vez que passou um mês inteiro sem uma gota de álcool e observe como estava a sua disposição ao acordar, a clareza do seu pensamento e até o brilho nos seus olhos. Se você tem dificuldade de lembrar desse período ou se sente que sua barriga está mais inchada do que o normal, seu corpo pode estar enviando sinais desesperados por uma trégua. O que a maioria das pessoas não sabe é que o fígado possui uma capacidade de regeneração quase mágica, mas ele precisa de um tempo de isolamento para ativar esse poder. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que acontece exatamente a cada semana desse desafio de 30 dias. Veremos como o seu corpo reage quando para de queimar gordura de forma errada e como pequenos sinais, que você hoje ignora, começam a desaparecer. Existe uma revelação fascinante sobre a rapidez com que as células hepáticas conseguem se livrar do excesso de gordura quando recebem o estímulo certo. E essa transformação pode ser o divisor de águas entre uma vida arrastada e uma vitalidade renovada. Você está pronto para entender o que o silêncio do seu fígado tem a dizer? Para entender o que acontece nesse período de 30 dias, precisamos primeiro visualizar o fígado não como um simples filtro, mas como a grande usina de processamento de energia do seu corpo. Imagine que o seu fígado é como o motor de um carro de luxo que foi projetado para rodar com o melhor combustível. No entanto, cada vez que o álcool entra no sistema, é como se você estivesse jogando um solvente corrosivo dentro desse motor. O fígado, em sua tentativa heróica de proteger o resto do seu organismo, coloca o álcool na frente de qualquer outra tarefa. Ele para de queimar as gorduras que você ingere e as gorduras que já estão estocadas para focar exclusivamente na decomposição do etanol. O resultado disso é um engarrafamento metabólico.
Como o fígado está ocupado lidando com a bebida, as moléculas de gordura que deveriam ser transformadas em energia acabam ficando paradas ali mesmo, estacionadas dentro das células hepáticas. Com o tempo, essas gotas de gordura começam a se acumular, fazendo com que o órgão aumente de tamanho e fique inflamado. É aqui que entra a base científica dessa transformação. Estudos realizados por instituições renomadas sugerem que, após apenas uma semana de abstinência total, o fígado já começa a recuperar sua eficiência metabólica. Sem a presença constante do álcool, os níveis de triglicerídeos no sangue tendem a cair e a oxidação de gorduras, ou seja, a queima real dessa gordura estocada, é retomada de forma acelerada. Pense no seu metabolismo como uma cozinha de restaurante em pleno horário de pico. O álcool é como um cliente barulhento e exigente, que chega sem reserva e exige atenção total do chefe. Enquanto o chefe tenta atender esse cliente, os outros pedidos, a gordura e o açúcar, ficam parados no balcão, esfriando e acumulando sujeira. Quando você retira o álcool da equação por 30 dias, é como se esse cliente finalmente fosse embora. O chefe pode então limpar a cozinha, organizar o estoque e voltar a preparar os pratos com a perfeição necessária. Evidências sugerem que esse período de limpeza reduz drasticamente a inflamação sistêmica, o que reflete não apenas nos exames de sangue, mas na forma como seu corpo lida com a insulina. A ciência nos mostra que a gordura no fígado está intimamente ligada à resistência à insulina. Quando o fígado está sobrecarregado de gordura, ele perde a sensibilidade para entender quando o corpo precisa de açúcar ou quando deve guardá-lo. Ao cortar a bebida, você está, na verdade, reiniciando o termostato do seu açúcar no sangue. Esse processo pode contribuir para que, entre a segunda e a terceira semana, você sinta uma estabilização incrível nos seus níveis de energia. Aquele sono pesado após o almoço ou a irritabilidade por fome começam a diminuir porque seu fígado voltou a ser um mestre na regulação energética. Não se trata de um milagre da noite para o dia, mas de uma resposta biológica lógica. O tecido hepático é um dos poucos no corpo humano capaz de se renovar quase completamente, desde que o ambiente seja favorável. Durante esses 30 dias, as enzimas hepáticas, como a TGP e a TGO, que costumam estar elevadas quando o fígado está sofrendo, tendem a retornar aos níveis de normalidade. É como se a poeira estivesse baixando após uma tempestade, permitindo que a luz do sol, no caso, a saúde plena, volte a iluminar o funcionamento interno do seu corpo. O mais fascinante é observar que essa melhora interna transborda para o exterior. A pele fica mais limpa, as olheiras diminuem e a retenção de líquidos, que muitas vezes é confundida com gordura corporal real, começa a ser drenada naturalmente pelo sistema linfático, agora que o fígado está livre para fazer o seu trabalho de filtragem com perfeição. À medida que você avança para a terceira semana sem álcool, algo curioso começa a acontecer. Você provavelmente vai notar que suas roupas estão um pouco mais folgadas na cintura. Mas não se engane. A maior mudança não é o que você vê por fora, mas a forma como seus processos internos estão sendo recalibrados. É aqui que muitas pessoas cometem um erro comum e perigoso. Elas acreditam que, por já estarem se sentindo melhor, podem dar apenas um golinho, ou compensar a falta da bebida com sucos industrializados e refrigerantes carregados de frutose. Esse é um tropeço clássico, pois o açúcar refinado e o excesso de frutose processada são processados pelo fígado de maneira muito semelhante ao álcool. É como se você estivesse limpando a sala da sua casa e, ao terminar, jogasse um balde de areia no chão. Nesta fase, você deve observar um fenômeno chamado clareza mental. Sem o efeito inflamatório residual do álcool, a comunicação entre o seu intestino e o seu cérebro fica mais nítida. O erro de muitos é ignorar os sinais de fome real e fome emocional. Durante anos, talvez você tenha usado a bebida para anestesiar o cansaço ou a ansiedade. E agora, sem esse recurso, essas emoções aparecem com força total. O segredo para que esses 30 dias realmente revertam a gordura no fígado é introduzir soluções práticas que potencializem o trabalho que o órgão já começou a fazer sozinho.
Uma dessas soluções que você pode aplicar amanhã mesmo é o aumento estratégico da ingestão de água e de vegetais crucíferos, como brócolis e couve, que contêm compostos que ajudam o fígado a fabricar suas próprias enzimas de desintoxicação. Faça um exercício mental agora. Tente se lembrar de como estava seu humor na última sexta-feira à noite. Você estava relaxado ou apenas entorpecido? Muitas vezes, o que chamamos de relaxamento é, na verdade, uma depressão do sistema nervoso central que impede o fígado de processar as gorduras daquela pizza ou daquele petisco que acompanha o copo. Ao observar seu corpo nesta etapa, você notará que o inchaço abdominal, aquela sensação de estufamento permanente, começa a ceder. Isso acontece porque o fígado, agora menos inflamado, permite que o fluxo biliar melhore, o que otimiza a digestão das gorduras de forma impressionante. Outro ponto crucial que você precisa observar é a qualidade do seu sono. Embora o álcool ajude a apagar mais rápido, ele destrói a arquitetura do sono profundo, que é justamente o momento em que o fígado faz sua manutenção pesada. Ao chegar na marca de 20 dias de abstinência, seu sono se torna um aliado da sua perda de gordura hepática. Você começa a queimar gordura enquanto dorme de uma forma que não acontecia há anos. O convite aqui é para uma reflexão profunda. Observe se você costuma usar a comida e a bebida como uma recompensa por um dia ruim. Se a resposta for sim, entenda que seu fígado está pagando a conta de um prazer que dura apenas alguns minutos, mas deixa um rastro de fadiga que dura dias. Ao aprender a substituir esse hábito por algo que realmente nutra suas células, você não está apenas fazendo uma dieta, você está dando uma nova identidade ao seu metabolismo. Ao chegarmos ao final desse ciclo de 30 dias, a transformação física se torna quase secundária diante da mudança de perspectiva que ocorre na sua mente. Você descobre que não é escravo de hábitos antigos e que seu corpo possui uma capacidade de recuperação que beira o inacreditável. O fígado, aquele órgão que muitas vezes só lembramos que existe quando algo dói ou quando os exames dão alterados, mostra-se como um verdadeiro guardião da sua vida. Ao final desse mês, a gordura que antes sufocava suas células hepáticas começa a se dissipar, permitindo que o sangue flua com mais facilidade e que cada célula do seu corpo receba um oxigênio mais puro e nutrientes processados com mais eficiência. É um momento de profunda reflexão. Olhe-se no espelho e perceba como o tom da sua pele mudou, como o branco dos seus olhos parece mais límpido e como aquela névoa mental que parecia fazer parte da sua personalidade simplesmente se dissipou. Essa sensação de controle, de ser o verdadeiro mestre do seu destino biológico, é o maior prêmio desse desafio. No entanto, é fundamental manter os pés no chão e entender que essa jornada é um compromisso contínuo com o seu bem-estar. Embora esses 30 dias operem mudanças significativas, a saúde é uma construção diária. É muito importante lembrar que as informações aqui compartilhadas têm caráter educativo e não substituem de forma alguma a consulta com um médico especialista. Se você possui condições pré-existentes ou faz uso de medicamentos contínuos, nunca interrompa o tratamento ou mude seus hábitos sem a devida orientação profissional, pois cada organismo é único em suas necessidades. O impacto de escolher a saúde em vez do prazer imediato reverbera em todas as áreas da sua vida. Quando seu fígado está limpo e funcionando bem, você tem mais paciência com as pessoas que ama, mais disposição para buscar seus sonhos e uma resistência muito maior ao estresse do cotidiano. Você deixa de sobreviver e passa, verdadeiramente, a viver. Pequenas escolhas, como decidir o que entra no seu copo hoje, são os tijolos que constroem a fortaleza da sua longevidade. Sinta o orgulho de ter proporcionado esse descanso ao seu organismo. O silêncio daquela pressão abdominal que mencionamos no início agora é substituído por uma leveza que você talvez nem lembrasse que era possível sentir. O seu corpo é a sua única morada definitiva, e cuidar do seu fígado é, em última análise, um ato de amor próprio e de respeito pela vida que pulsa em você. Que esse período de 30 dias não seja apenas um intervalo, mas o ponto de partida para uma nova relação com o seu corpo, onde a vitalidade e a clareza sejam os seus guias permanentes.
Você provou a si mesmo que a mudança é possível e que o poder de renovação está literalmente nas suas mãos.